Para onde vai o dinheiro do nosso imposto? É uma pergunta que todo mundo se faz, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos entender como os contratos públicos, que deveriam servir a todos nós, às vezes viram escândalos gigantescos, mas também como eles podem, acredite, ser a chave para construir um futuro bem melhor. Olha só essa frase do ministro Bruno Dantas do TCU. Ela é cirúrgica. Pensa na seguinte situação. O governo precisa organizar um evento gigante e contrata uma empresa para isso. Só que essa empresa, com o contrato na mão, basicamente cria um monopólio ali dentro e aí ela pode cobrar o preço que quiser de todo mundo que participa porque não tem concorrência. É um mercado cativo, como disse o ministro. Parece coisa de filme, né? Mas é exatamente o que as investigações apontam que aconteceu nos preparativos da COP30. E o resultado de uma falha como essa é impressionante. Estamos falando de um sobrepreço que chegou a 1000%. É isso mesmo, não é engano, 1000%. Foi o que o TCU encontrou em alguns dos contratos para a COP30. Um valor 1000% acima do que deveria ser. É difícil até de imaginar. Aí fica a pergunta, né? Como é que uma coisa dessa sequer é possível? Para a gente entender esse quebra-cabeça, a gente precisa olhar para duas peças principais. Primeiro, o que aconteceu exatamente nesse escândalo da COP30 e segundo, como funcionam as regras que, na teoria, deveriam blindar o sistema contra esse tipo de coisa. Então vamos lá. O ponto de partida é esse caso que ligou o sinal de alerta geral, os contratos para a COP30, lá em Belém. Um evento mundial super importante, que acabou virando um baita exemplo de como o sistema tem brechas e como elas podem ser exploradas. A jogada por trás desse problema é, bastante engenhosa. O TCU chamou de subsidiação cruzada. Funciona mais ou menos assim, ó. A empresa chega na licitação e oferece um preço lá embaixo para organizar o evento. Um preço tão baixo que às vezes ela até toma prejuízo. Aí ela ganha, claro. Aonde está o pulo do gato? Depois, durante o evento, ela inflaciona o preço de tudo. Comida, bebida, qualquer serviço. E como as pessoas que estão lá não têm outra opção, elas são obrigadas a pagar. É assim que a empresa não só recupera o que perdeu, mas lucra uma fortuna. Ok, mas para a gente entender onde está a falha, primeiro a gente precisa saber como o sistema deveria funcionar, certo? Quais são as regras desse jogo? A peça-chave de tudo isso se chama licitação. É basicamente um leilão ao contrário. Em vez de competir para ver quem paga mais, as empresas competem para ver quem oferece o melhor serviço pelo menor preço. A ideia é que tudo seja transparente, aberto, para garantir que o nosso dinheiro, o dinheiro de todo mundo, seja usado da melhor forma possível. No papel é lindo, né? O processo é super lógico. O governo vê o que precisa, anuncia para todo mundo, recebe as propostas, compara e escolhe a melhor. Simples e transparente. O problema é que a teoria e a prática nem sempre andam juntas. Pois é, a realidade pode ser bem mais bagunçada. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de como esse processo, que parece tão perfeito, pode dar muito, mas muito errado. Olha que história absurda. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, a construção de uma creche começou em 2011. Passaram-se 14 anos. 14. Várias prefeituras, a obra parou, foi abandonada e até hoje não está pronta. Pensa em quantas crianças poderiam ter estudado ali nesses 14 anos. E agora, um novo contrato de milhões para tentar finalmente terminar o que já devia estar funcionando há mais de uma década. Outro jeito do sistema quebrar é quando usam umas brechas na lei. Quer ver um exemplo? Em Goiânia, a prefeitura fechou um contrato emergencial de 14 milhões de reais. Para quê? Para cortar grama. A desculpa foi a urgência por causa das chuvas. Só que tem um detalhe. Contratos emergenciais não precisam de licitação, não precisam de competição. E aí já viu, né? Sem competição, a porta fica escancarada para preços inflados de todo tipo de favorecimento. E os problemas não param por aí. Eles aparecem de tudo que é lado. Tem a burocracia que não anda, sabe? Disputa na justiça que trava uma obra essencial, como a dragagem do Porto de Santos. Tem a má gestão pura e simples, quando descartam a proposta mais barata para pegar uma que é 10 milhões de reais mais cara. E tem até o calote. O governo contrata, o serviço é feito e ele simplesmente não paga. Imagina uma dívida de quase 22 milhões com transporte público, como aconteceu em Palmas. É um caos. Ok, o cenário parece bem ruim, mas calma. No meio de tanto problema, tem muita gente boa trabalhando para consertar as coisas. Tem uma luz no fim do túnel, sim. Pelo Brasil todo, estão surgindo iniciativas que usam tecnologia e novas ideias para deixar esse sistema mais justo e muito mais eficiente. Dá uma olhada no que aconteceu em Vitória da Conquista, lá na Bahia. A prefeitura passou a usar uma plataforma digital do governo federal, o compras.gov. O que isso fez? Abriu as licitações da cidade para o Brasil inteiro. E o resultado?
Tá aí no gráfico para todo mundo ver. A competição explodiu. E a conta é simples, mais gente competindo, menor o preço e melhor o serviço para a população. Outra ideia genial vem do Sebrae. A lógica é a seguinte: em vez de todo o dinheiro da prefeitura ir para uma empresa gigante de fora da cidade, por que não contratar os pequenos negócios locais? É isso que o programa Cidade Empreendedora faz. Ele ajuda as prefeituras a fazerem isso. Agora, imagina o efeito disso. O dinheiro da prefeitura vai para a padaria do bairro, para a construtora pequena da região, para a loja de computador da cidade. O dinheiro fica ali, girando na economia local, criando emprego e fortalecendo todo mundo. E é aí que a gente chega numa ideia que muda tudo. E se a gente parasse de pensar em compra pública só como um jeito de tapar buraco ou comprar o mais barato? E se a gente começasse a usar esse poder para, de fato, construir o futuro que a gente quer? Essa frase da ministra Esther Dweck da gestão resume perfeitamente essa visão. O governo é o maior comprador do país, disparado. Pensa nele como um cliente gigantesco. Se esse cliente gigante decide que a partir de hoje só compra carro elétrico, o que você acha que acontece com a indústria? Ela corre para fabricar carro elétrico. É simples assim. Esse é o poder da compra pública como uma ferramenta de transformação. O nome disso é compras públicas sustentáveis. E a ideia é bem direta. Em vez de comprar sempre o papel mais barato, por que não comprar papel reciclado? Em vez de pegar energia mais barata, por que não contratar energia solar? Quando o governo faz isso, ele cria uma demanda, um mercado enorme para produtos e tecnologias limpas. Isso força as empresas a inovarem, a irem nessa direção. E o fato do Brasil estar entrando em acordos globais sobre isso, como a First Movers Coalition, mostra que essa é uma tendência séria. É um caminho sem volta. Então, no fim das contas, a pergunta mais importante deixa de ser como a gente gasta menos. Ela passa a ser em que tipo de futuro a gente quer investir o nosso dinheiro. Se a gente pensar que cada contrato público é como um tijolo, a pergunta que fica para todo mundo é: que país a gente está construindo, tijolo por tijolo, com o dinheiro de todos nós?